somente crer, tudo é possível, somente crer. Oremos. Nosso Pai Celestial, obrigado por ter nos dado esta oportunidade e nos encontrarmos desta noite, encontrarmos com o Senhor, com a sua palavra, encontrarmos também com o seu povo. O profeta diz que é para isso que você vem na igreja, é por isso que você vem à igreja. Você ama a Deus e ao seu povo. Senhor, que esta revelação desça aos corações de cada um de nós. Que esta revelação quanto a sermos adoradores, servos do Senhor, desça em nossos corações. Abençoa-nos nesta hora, abençoa este culto, abençoe as transmissões, abençoe a todos nós. Pedimos isso com o perdão dos nossos pecados. Pedimos em Teu nome e Te agradecemos. Tudo para a Sua honra e glória. Amém, Senhor. Uma boa noite a todos, em nome de Jesus Cristo. Para nós é sempre bom estarmos reunidos, juntos na casa do Senhor. É uma revelação. E as pessoas que adquirem esta revelação, essa luz, logo no início da mensagem, tem uma constituição espiritual diferenciada. A revelação é como uma luz, já falamos sobre isso, sobre um determinado ponto da Bíblia, da mensagem, que você lê e conhece. Mas, às vezes, para uns, demora mais para impregnar, vulcanizar. Quando impregna, faz parte. Quando você não faz aquilo, é uma luta muito grande. E esta é uma das revelações, é uma das luzes, das revelações importantes, de que você é um adorador. E que se esse Espírito Santo está em você, você não vê as horas, ou a hora que a porta da igreja se abra, para você vir. Você vem aqui para ver a Deus e o seu povo. Mas tem que estar vulcanizado. E quando vulcaniza, passa a ser automático. Enquanto não vulcaniza, não impregna. Nós vamos ver bem isso quando estudarmos a mensagem A Arca. Nós vamos deixá-la para janeiro. Vamos estudá-la em escola dominical. Um assunto muito bom. Então, o cristão, ele cresce com a outra constituição. Como uma criança, Criança que cresce com a presença do pai, da mãe, tem outra constituição psicológica.
aqueles que são criados em berçário, escolinha, avô, avó, pai e a mãe têm que trabalhar, né? Não é a mesma constituição. Os filhos que amamentam na mãe é diferente, a constituição é outra. A saúde daqueles que só tomam mamadeira está ligada à formação. Espiritualmente também é assim. Tem coisas que você vai adquirindo já no começo, como membro e como pastor também, né? Então Deus foi me ajudando também. Já fui aprendendo algumas coisas logo do início do ministério. Ministro que começa a pregar essa mensagem já com desejo, ambição, né? Quero ter uma igreja grande. Coitado. Então, graças a Deus, Ele me deu essa luz. Já adquiri no começo. E Ele me ajudou também no começo, mostrando que se fosse para mim ser uma pessoa famosa, e deixaria correr na minha vida secular, né? Então Ele me tirou disso. Isso me mostrou no começo, graças a Deus. A gente não sofre com essa vaidade. Estava pensando sobre vaidade hoje. Pensando não, né? O pensamento chegou. A vaidade devia ser pelo menos 10 anos adiantada. Que é duro, hein? Um velho com 70, 80 vaidoso, achando que tem 60 ainda. A vaidade tinha que ser a vaidade, né? Pelo menos 10 anos para frente. Com 60 já pensa que nem 70. A vaidade de 70, né? Se tem 40 já pensa a vaidade de 50. A vaidade sempre deveria envelhecer primeiro. E às vezes a vaidade demora 10, 20 anos para acompanhar o corpo, né? A vaidade. Então são revelações e luzes que Deus vai nos dando. Ajuda? Como a gente orienta para os novos convertidos, leia as eras da igreja. Os novos convertidos têm que ter uma leitura mais sistemática, mais pesada, para tomar um conhecimento da mensagem, até mesmo para você testificar, defender o que você crê. Os moços, as moças, todos. Leia as eras da igreja, leia os selos, leia sobre a vida do nosso profeta, a mensagem, o sinal. Você recebe uma série de vacinas que vai te ajudar muito no futuro contra ismos, tonterias, né? Que surgem no meio da mensagem. Faça isso. Toma desse jeito. Come ela desse jeito, que você vai ter uma estrutura espiritual muito boa. Amém? Conselho. É como o casamento e divórcio. O profeta diz, é uma revelação. É só para aqueles que seguem a minha mensagem. Somente para os ministros que seguem a minha mensagem. Mas é uma revelação. Como é o batismo em nome de Jesus Cristo. Então tudo é uma revelação. A ordem da igreja é uma revelação. A santidade é uma revelação. Então isto vai sendo impregnado em nós, né? Deus abençoe todos vocês também pela internet. São 4 igrejas, né, conectadas agora conosco. A audiência invisível é muito maior do que essa. A igreja que está em Ourinhos, em Agudos, em Óleo, Lençóis Paulista. E nós aqui em Bauru, 5 igrejas. E mais irmãos, familiares, irmão João Moreira em Jaú, Mandini Pardinho, irmão Josafá e Terezinha em Pardinho, irmão Ayrton Moreira em Jaú, a irmã Zelma e irmão Moacir em Curitiba, Paraná, irmã Dinalva em Agudos,
irmão André e irmã Noemi em Botucatu, irmão José Ferreira em São Manuel, irmão Moisés e a irmã Terezinha Chinaide em Piraju, irmão Valdir e a irmã Senise em Avaré, irmão Paulo e a irmã Zoraide em Botucatu, irmão Alexandre Sartori e família em Botucatu. E temos aqui pedidos de oração e testemunho. Pedido de oração, a irmã Raquel de Birarema pede oração por Felipe, de 5 anos de idade, que foi atropelado, está com morte cerebral. Agora, quem é esse Felipe, né? Agora fica a pergunta. Manda um e-mail para nós. Se é irmão da igreja, precisaria saber agora. Se é conhecido, se é parente, se é um vizinho, se é alguém da cidade, por favor, manda para nós aí um e-mail, comunica quem que é o Felipe. Irmão Marcos de Ourinhos pede oração por Nicolas. Aqui é outro? Irmão Marcos de Ourinhos pede oração por Nicolas, de 5 anos, que está perdendo a visão. Bom, esse Nicolas não deve ser da mensagem, né? Mas interessante, nessas horas assim, certas coisas, ela precisa ser mais especificadas, né? Pediria a gentileza de vocês especificar melhor, nós vamos orar, mesmo assim, né? E também temos um testemunho aqui do irmão Antônio Príncipe. No dia 13 de novembro, recebi uma cura de quem escreveu? Hérnia no umbigo. Ouvindo a palavra, estou muito grato a Jesus Cristo, né? Irmão Príncipe, não está, irmão Príncipe? Ali está aquele ancião ali, né? Então, Deus abençoe, irmão Príncipe, pela sua cura, pela sua hérnia umbilical, né? Deus te ajude. Deus continue toda a honra e glória ao Senhor Jesus Cristo, né? Muito bem. Nós teremos culto amanhã em Botucatu, sexta-feira em Agudos, sábado em Ourinhos. Domingo pela manhã, a escola em óleo com o batismo após a escola dominical. É o último batismo desse ano. Se tem alguém aqui ainda que não decidiu ser batizado no batismo cristão, apostólico, primitivo, pentecostal e único, que é por imersão nas águas, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos um jovenzinho ali de Ourinhos, 3 jovenzinhos de Lençóis Paulista e mais uma irmãzinha, uma jovem de Espírito Santo Turvo, né? Conversou conosco ontem, nos procurou depois do culto, desejosa de ser batizada, filha do irmão Jerônimo, a jovem Elisana. Deus abençoe a sua decisão. Assim, temos mais uma irmã também de óleo, que conversou conosco no culto passado, né? Mais uma irmã ali, uma anciã, de óleo. Muito bem. Então aqui, ambas as crianças, né, são apenas conhecidas da irmã Raquel e do irmão Marcos. Obrigado, irmã. A gente fica preocupado, né? Mais preocupados, né? Ainda se alguém doméstico. Mas vamos orar com a mesma fé por esta jovem criança de 5 anos, que, pelo que estamos vendo, precisa de uma intervenção divina, né? Amém? Nós vamos nos colocar de pé, antes de ler a palavra. Quero lembrar que após o culto, preciso de uma reunião com os diáconos, a administração, os membros da editoria e o pessoal da técnica lá em cima, né? Som, Kilson, filmador aqui, depois do culto. Vamos orar. Se caso ainda você não fez o seu pedido, depois que o irmão José Luiz já tinha orado, então aqui, em outros lugares, vamos orar nesse sentido, né? Senhor Jesus Cristo, o Senhor conhece as nossas vidas, o Senhor conhece a vida do seu povo, sendo eles da noiva ou não sendo, o Senhor conhece a vida de todas as pessoas do mundo, e esse pedido chegou até aqui, Senhor, por Felipe, por Nicolas, que com esses problemas sérios, Senhor,
internado, no hospital, no leito de dor. Ó Senhor, só o Senhor pode fazer isto. E se o Senhor fizer, se o Senhor desejar fazer, é para a tua honra, para a tua glória, e é para um propósito. Que o Senhor possa estender as suas mãos. O que nós podemos fazer nesta hora é interceder, pedir que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor dê saúde, que o Senhor reverta o quadro nesta hora. É o pedido de todos nós, irmãos, as igrejas estão orando agora, povo de uma maneira geral, e também para todos os demais que têm uma necessidade. E também agradecemos pela cura do irmão Príncipe, seu testemunho, dando honras e glória a Jesus Cristo, lembrando que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Graças a Deus. Vamos abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Uma leitura que vamos falar nesta mensagem, um prisioneiro. E esta mensagem está falando do apóstolo São Paulo. É uma leitura complementar que vai falar da conversão do apóstolo São Paulo. E vamos ler do verso 1 até o 31. Olha que eu pedi para você assentar, vocês assentem, mas com as Bíblias abertas. A conversão de Saulo no caminho de Damasco. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Olha quem era o homem. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus. E a quem tu persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Pode assentar. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que te faça? Que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito que te convém fazer. Parando aqui uma breve pausa, Paulo era um judeu da tribo de Benjamim. Paulo era um fariseu de fariseu. Isso quer dizer, dentre os religiosos fanáticos, ele era um dos maiores, o mais bem instruído, o mais bem preparado, o mais dedicado. Então você imagina que um homem desse, depois de uma experiência daquela, ele não chamaria ninguém de Senhor, a não ser que fosse o Senhor Jeová. Que a história de Jesus e Paulo ali, praticamente, ele estava pregando o judaísmo. E até então o assunto era o Senhor Jeová.
E um homem como ele não ia dizer assim: Senhor, o que queres que eu faça? É assim. Paulo não era uma pessoa levada desse jeito. Houve uma certeza da experiência dele. E jamais um judeu chamaria alguém de Senhor a não ser Jeová. Então Paulo, ele podia ter perguntado: quem és Jeová? E Jeová respondeu: sou Jesus. Por isso que o nosso profeta veio mostrando que o Jeová do Velho Testamento é o mesmo Jesus do Novo. Efésios capítulo 4, 5, se não me falha a memória. Uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Espírito. Se é um só Senhor, é um Senhor no Velho Testamento e um Senhor no Novo. É um só Senhor. E qual é o nome desse Senhor? Jesus Cristo. Agora, preste atenção. Paulo estava perseguindo Jesus. Ele nem conheceu Jesus. Mas Paulo estava perseguindo Jesus. Porque Jesus agora estava não mais entre eles. Jesus agora estava dentro deles. E para estar dentro dele, não podia estar naquele corpo, daquela forma. Tinha que estar em forma de Espírito. O Consolador. Consolador não é a terceira pessoa, é a pessoa, na terceira manifestação. Jesus não é a segunda pessoa, é a pessoa, na segunda manifestação. O Pai não é uma pessoa separada, o Senhor, Ele é a primeira pessoa, na primeira manifestação. Como Pai, Ele criou, como Filho, Ele redimiu, como Consolador, Ele consola. Quer dizer, como Pai sobre as pessoas, manifestou de muitas formas. Como Filho entre as pessoas e como Espírito Santo dentro das pessoas. Quem trouxe essa luz não foi nenhum teólogo, foi o profeta de Deus para esta era, de que o Jeová do Velho Testamento é o Jesus do Novo Testamento. Só existe um Senhor, um só Deus e Pai de todos. O que é sobre todos, Pai. Por todos, Jesus. Em todos, Espírito Santo. Entendeu isto? Eu sou Jesus a quem tu persegues. O que fizerdes a um dos meus pequeninos, a mim fizer. Então, quando você persegue um cristão, você está perseguindo Jesus hoje. Aí vem o irmão Branham e diz: eleito não persegue eleito. Quando você vê dois eleitos, um perseguindo o outro, você pode ter certeza, um é Esaú e o outro é Jacó. Um é Abraão e o outro é Ló. Um é Isaac, o outro é Ismael. Um é Moisés, o outro é Balaão. Um é Jesus, o outro é Judas. Que eleito não persegue eleito. Perseguir não é atrás e... não é assim a perseguição. Você sabe como que é uma perseguição. O que combate, o que quer fazer melhor, o que quer ultrapassar, o que quer atrapalhar, o que quer impedir. Então note, e ele tremendo e atônito disse: Senhor, que queres que faça?
Um homem como Paulo se sujeitar assim? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Entra na cidade? Por que o Senhor já não falou logo para ele? Estava ali mesmo. Já teve uma conversa com ele, por que não conversou o resto? Entra na cidade ali que eu vou falar para você o que você tem que fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. Foi cegado por aquela luz. E guiado-o pela mão, o conduziram a Damasco. O grande homem, né? Sábio, inteligente. Agora guiado pela mão, sem rumo, né? E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Agora, com quem que ele foi encontrar em Damasco? Agora, ele desceu para perseguir, desceu numa intenção, a intenção de Deus era outra. Então, quando Deus quer mudar coisa, irmão, Deus muda. Deixa Deus mudar o que Ele tem que mudar. Como é que você quer mudar os outros? Você não dá conta nem de mudar você próprio? Você própria? Eu quero que mudar meu marido. Muda você primeiro. Quero mudar minha esposa. Muda você primeiro. Quero mudar meus filhos. Muda você. A verdadeira mudança do homem e da mulher é quando você encontra com o evangelho da coluna de fogo. E foi isso que nos mudou, quando nós nos encontramos com o evangelho da coluna de fogo. Porque o evangelho pentecostal não mudou, tal denominação não mudou, outra não mudou a gente, mas quando você encontrou, como Paulo encontrou com a coluna de fogo, isso mudou você, isso me mudou, isso mudou a nós. Amém? Podemos ainda não estar no ponto que devemos estar, não somos ainda aquela que deveria ser, mas também não somos mais aquilo que éramos, caminhamos. E guiado pela mão, conduziram a Damasco. E havia em Damasco um certo discípulo, chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Ananias era um profeta, diz o irmão Bruno. Eis-me aqui, Senhor. Senhor falando com Paulo, Senhor falando com Ananias. Por isso que com o Espírito Santo não tem confusão. O Senhor falou isso comigo. E vai para um lado. O Senhor falou isso comigo, vai para o outro lado. Alguém não ouviu o Senhor. Ananias, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada à direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Isso é o Senhor que falou para Ananias. Da mesma maneira, Deus falou com o nosso profeta desse jeito, nesses dias. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Então, Saulo estava orando, e também numa visão viu, entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, muitos ouviam acerca desse homem, a fama do homem não era boa não, está caçando a gente, Senhor, é isso mesmo? Vai me pegar não? Ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes. Então você vê que sempre por detrás da perseguição, da organização que persegue, está outra religião. Quer dizer,
O diabo religioso em Caim perseguiu e matou Abel, que era religioso também pelo Espírito Santo. Ambos eram religiosos. E aqui tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Ele não disse todos que invocam os teus títulos, ou todos que invocam a Trindade. Todos que invocam o teu nome. E que nome que é esse? Jesus estava conversando com Jesus, Ananias. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Amém. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Hoje, se temos que padecer alguma coisa, ou vamos padecer alguma coisa, e estamos padecendo alguma coisa, espiritualmente falando, é porque carregamos o nome de Jesus Cristo. Quem carrega o nome de Trindade não sofre nem no catolicismo, nem no espiritismo, nem no pentecostalismo, igreja nenhuma, porque todos creem do mesmo jeito. A perseguição começou por causa do nome, a Inquisição foi por causa do nome, e hoje é por causa do nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. O diabo sempre perseguiu o povo de Cristo. Cristo está na terra, na forma de Espírito Santo, dentro de pessoas. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio de Espírito Santo. Irmãos, isso que é realidade pentecostal. Esse exercício de adivinhação, o Senhor está falando comigo, o Senhor falou isso, o Senhor falou aquilo. Que Senhor que falou? Isso aqui existe, e foi dessa maneira que o nosso profeta foi chamado e o seu ministério foi baseado numa experiência direta com o Senhor Jesus Cristo. E logo lhes caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, levantando-se, foi batizado. Paulo foi batizado no nome do Senhor. O perseguidor é perseguido. E tendo comido, ficou confortado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Já começou a se aproximar da igreja. E logo na sinagoga pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Ele começou a pregar aquilo que já sabia, né? A melhor pregação, a melhor evangelização é você falar aquilo que você sabe, da sua experiência. E todos que os ouviam estavam atônitos, diziam: não é este o que em Jerusalém perseguiu os que invocam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos, os principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Ele era o Senhor, ele era Jesus, ele era o Cristo. Está aqui, não três: Senhor, Jesus, Cristo. Senhor, Pai, Jesus, Filho, Cristo ungido. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Olha aí, conselho, se reuniram, fizeram isso ali, vão fazer depois, fizeram isso para matar Jesus, fizeram isso na Inquisição e vão fazer nesses dias agora, quando o concílio ecumênico tiver mais força. Mas a ideia é esta, a ideia é essa. O diabo não muda a sua maneira de trabalhar. Jesus Cristo também não muda.
Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Quem eram esses homens? Os religiosos. Era a religião do dia. Tomando de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Será que é? Será que converteu mesmo? Ou é uma armação dele para pegar a gente? Para a gente entregar todo mundo aí? Será que ele é um espião, não? Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente do nome de Jesus, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Barnabé estava defendendo ele por quê? Falou, não, eu fiquei sabendo da conversão dele, com o que ele encontrou lá em Damasco, e tem uma coisa, o homem já está pregando que Jesus Cristo é o Filho de Deus, está pregando esse nome. Vamos estender nossa mão de companheirismo para ele, vamos dar apoio para ele. Aí, e a mesma coisa hoje. Vamos dar apoio para quem está pregando a mensagem. E quem entra pela porta. A mensagem tem uma porta para você entrar, quer seja membro, quer seja ministro. Se você entra pela janela, você não passa de ladrão e de salteador. A hora que descobriu você é jogado fora. E falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também com os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos, o acompanharam até Cesareia, o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Amém. Que conversão? Quem converteria um homem desse? Só o oleiro tem poder sobre o vaso. E este homem que prega esta mensagem, que fala sobre a Filemão, sobre ser um prisioneiro, e olhando este quadro, irmãos, o profeta nos chama a atenção aqui sobre coisas que aconteceram e coisas que acontecem. Agora, se tivéssemos vivido nos dias de Noé, reflita agora, faça uma retrospectiva mental, imaginária. Se tivéssemos vivido nos dias de Noé, ao lado de quem nós ficaríamos? De que lado ficaríamos naquele grande dia que Noé viveu? De que lado ficaríamos nos dias de Moisés? De que lado nos dias de Elias, o profeta, quando o mundo todo foi consumido por uma grande massa de modernismo, com a moderna Jezabel, e tinha se livrado de todos os servos do Senhor, levando-os a ter um proceder mundano. E a igreja e os sacerdotes estavam todos se submetendo a ela, Jezabel. De que lado ficaríamos? Mulher do rei, influência no reinado, influência espiritual, mandava matar, mandava perseguir todos que se opunham a ela.
Com ela surgiu uma grande massa de modernismo nos seus dias. A única mulher na Bíblia que pintou as unhas. De que lado ficaríamos? Você teria ficado ao lado da popularidade ou teria permanecido com Elias? Agora, e nos dias do Senhor Jesus, pensamos sobre esta pessoa não popular, não instruída pelo mundo, nenhuma escola que pudéssemos encontrar que ele tivesse frequentado, nenhuma experiência de seminário. Então cresceu com um nome de nascimento ilegítimo. Então sair pregando o evangelho, que era contrário a qualquer coisa que lhes tinham ensinado, muito condenando os ministros, as suas organizações e assim por diante. E as organizações tinham feito uma declaração que se alguém fosse ouvir este assim chamado profeta da Galileia, Jesus, seria expulso da sinagoga, o que era um pecado mortal. Eles tinham que responder por isso. A única maneira de poderem adorar era sob o sangue de um cordeiro. Eles tinham de vir a esse sacrifício. Então eles eram banidos, e que grande coisa isto era. E este homem ignorou tal coisa. E ainda assim ele estava perfeitamente com as Escrituras, mas não da maneira que eles a conheciam, os fariseus, os principais da sinagoga. Que lado você teria tomado? De Moisés? De Noé? De Jesus? De Elias? Está vendo? Agora, como que nós saberíamos então? Hoje, de que lado estaríamos? Se estivéssemos lá, hoje. A maneira que nós cremos, a vida que nós vivemos, como que nós poderíamos ver de que lado estaríamos? É claro que se você perguntar assim, todo mundo conhece a história, todo mundo estaria dentro da arca, todo mundo estaria ao lado de Elias, todos estariam ao lado de Noé, de Moisés, de Jesus, que você conhece a história. Sua vida que você vive agora, reflete agora exatamente o que você teria feito então, porque você ainda está possuído pelo mesmo Espírito. Preste atenção agora nesta palavra, o mesmo Espírito. Estou no 63. Está vendo? Se você toma este lado agora, com eles, você teria feito o mesmo então. Porque o mesmo Espírito que está em você agora, estava nas pessoas então daqueles dias. Espíritos não morrem. Está vendo? O diabo nunca tira o seu espírito. Ele só sai de um homem para o outro. Deus também nunca tira seu espírito. Ele vai de um para o outro, está vendo? Então, se o mesmo Espírito que estava em Pedro, estava em Paulo, está em nós, hoje, e esse é o Espírito Santo, o Consolador, e a promessa diz que quando o Consolador viesse, o Espírito Santo viesse, ele nos guiaria em toda a verdade. E esse Espírito Santo desceu lá no Pentecoste. E de lá para cá ele está guiando todos os seus filhos à verdade, os seus apóstolos, os seus profetas, os seus filhos e filhas na verdade. Então aquele mesmo Espírito que guiou aqueles homens está guiando os filhos de Deus hoje. Então se aquele mesmo Espírito está em nós, nós não iremos entrar em contradição com o que Paulo ensinou, Pedro ensinou, João e os demais apóstolos e profetas. Porque o Espírito Santo não luta contra o Espírito Santo. Mas quem foi contra Elias lá? Aquele Espírito está aqui hoje, na terra.
Aquele espírito de Balaão está aqui na terra, o de Jezabel está aqui na terra. Os espíritos não morrem. Mas muito menos o Espírito de Deus morre. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Assim mesmo o Espírito que esteve sobre Elias veio sobre Eliseu, o mesmo sobre João Batista e assim por diante. O Espírito Santo que esteve sobre Cristo veio sobre os discípulos, continuou vindo e ainda vem sobre as pessoas. Está vendo? Deus nunca tira o seu Espírito. O Espírito Santo está aqui na terra ainda. O espírito do diabo também está aqui na terra hoje. Ambos são espíritos, ambos precisam de corpos. E quando o espírito do diabo entra no corpo da pessoa, faz dele um homem religioso, faz dele um bandido, faz com que ele mata, rouba, destrua, interprete. Mas o Espírito Santo numa pessoa faz com que ele construa, edifique, sara, cura, liberta. Sua vida estará pautada com a palavra. Sua vida não estará pautada com nenhuma igreja que não tenha fundamento nesta Bíblia Sagrada. Não tem batismo nessa Bíblia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma doutrina falsa criada pela igreja romana. Não tem ensinamento nessa Bíblia que aprova a mulher ser pregadora, bispa, missionária. É uma doutrina de Jezabel. Não tem doutrina nessa Bíblia que para a mulher andar pintada como Jezabel, cortar o seu cabelo. Não tem. Tem para não cortar, para vestir-se modestamente, corretamente. Isso é o Espírito Santo. Deus não muda a sua palavra. Eu, Senhor, não mudo. De que lado você está? Eu estou do lado de Jesus. Sua vida mostra que você está do lado de Jesus. Seu batismo mostra, a sua ceia mostra, a sua roupa mostra, o seu cabelo mostra, seu sapato mostra, os seus hinos mostra, seus negócios mostram. Diga-me com quem andas e aonde você vai. Diz o profeta: eu entro na casa de uma pessoa, vejo a música que ele ouve, os quadros que tem na parede. 5 minutos, sei que espírito ele tem. O que você gosta de ver? Onde você gosta de ir? Com quem você gosta de se associar? Sabe por quê? Os pássaros de mesma plumagem voam juntos. Isso quer dizer, os espíritos da mesma natureza voam juntos, aglomeram juntos. Agora, Paulo, eu não consigo ver aqui que Paulo estivesse se lamentando de alguma coisa, dizendo, quando disse: eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Ele não estava lamentando, dizendo que arrependia de ser um prisioneiro, mas estava se referindo. Eu creio que Paulo, enquanto escrevia esta carta, com essa pena de escrever, que era o Espírito Santo fazendo que ele escrevesse isso, que talvez ele mesmo, para esta noite, para que pudéssemos extrair o contexto do nosso texto, para mostrar porque Paulo fez isto, porque é escriturístico e eterno. E eu creio que sentado nesse cárcere sombrio, que Paulo escreveu ao seu colega aqui, que seu irmão, que ele era um prisioneiro de Jesus Cristo, assim ele podia expressar isto ao ver o que estava ao seu redor. Agora, ele estava no cárcere, mas não era isto que ele estava falando. Este servo de Cristo, o ministro com ele estava falando
que ele era um prisioneiro da palavra de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a palavra. Então a palavra é que te prende, não é a igreja que te prende. Alguém diz: você vai na igreja do tabernáculo? A igreja lá é exigente? E o pastor lá é exigente? Vocês são impedidos disto, de fazer isso, de fazer aquilo, impedidos de ir ali? Não, irmãos, nós não impedimos ninguém de nada. O cristão é livre. Nós ensinamos você a estar preso, presa em Cristo. E se você está preso, presa em Cristo, você vai onde Cristo vai, você faz o que Cristo faz. Mas a religião do homem é assim. Do tempo da sinagoga, se vocês forem na reunião daquele Jesus de Nazaré, vocês estão destituídos da sinagoga. E aquilo era sério. Ameaça. Espírito de ameaça. Ovelha não precisa ser ameaçada. Jesus nunca disse: olha, eu morri por vocês, está vendo, gente? Vê se vocês têm consideração agora de me servir e me seguir, tá? Ó, não foi fácil não, hein? Apanhei por causa de vocês, carreguei uma cruz por causa de vocês, coroa de espinho na cabeça. Ó, não foi fácil, viu? Vê se você me segue por consideração e respeito pelo que eu fiz. Não. Era o ministério dele. Ele tinha que passar por aquilo. E tanta certeza que ele tinha no ministério dele, tanta certeza que ele tinha naquilo que ele veio fazer, ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem. E esta mensagem é a última voz. São as últimas vozes daquela voz, chamando as ovelhas, chamando as ovelhas. Irmã, irmãos, vocês pela internet, vocês estão seguindo a Jesus Cristo. Estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Quem nos separará do amor de Cristo? A dor de barriga? O frio? A distância? O problema? O casamento? A doença? Se alguma coisa nos separa de Cristo, é porque não estamos em Cristo ainda. Mas se estamos em Cristo, nova criatura somos, nascemos de novo. Você pertence a essa família. Não tem demônio no inferno que tira você dela. Você é uma cidadã dos céus. Você faz parte da nação eleita. Você faz parte da noiva de Jesus Cristo. Você é o sacerdócio santo e real aqui nessa terra. Por isso que você pode interceder pelo seu irmão, pela sua irmã, pelos seus filhos, e eles são curados, são libertados, são ajudados. Não estamos seguindo um homem. Vocês não seguem o William Branham? Nós seguimos o Deus do William Branham. Vocês não seguem o pastor Luiz Carlos Teixeira? Não, nós seguimos o Deus dele. A mensagem que ele prega. É isto, estamos presos nisto. Paulo não estava reclamando, não. Ele amava isto, Paulo. Diz o profeta que Paulo desejava ser mártir, porque ele tinha participado da morte de Estevão. Ele também queria ser um mártir. Aquilo ajudaria ele, a consciência dele, a fé dele. Amém? Então, o Espírito Santo está na terra ainda. Você crê? Ele está em você. Ele está guiando você em toda a verdade. Deixa ele te guiar. Deixa ele te conduzir. Ele te conduz, ele te guia, ele salva, ele cura, ele liberta. Ele é tudo para você. Cristo é tudo para você? Ele é para mim também. Vamos orar? Feche seus olhos. Ajoelhe se você quiser ajoelhar. Venha até o altar se você quiser vir.
aí em Lençóis Paulista, Agudos, Óleo, Ourinhos, os demais irmãos aqui em Bauru. Se você deseja, pode ajoelhar onde você está mesmo, mas é um bom momento nesta hora de lembrarmos disto, de tudo que você ouviu, tudo que você ouviu. Quem converteu você foi Jesus. Foi Jesus que virou a sua mente, virou o seu coração. Foi Jesus que virou o cativeiro. Foi Jesus que virou o seu caminho. Foi Jesus. Creia nisso de todo o seu coração. Prenda-se nisso, liberte-se do mundo. Senhor Jesus Cristo, confiado estamos que o Senhor não perderia um Paulo. Eleito não se perde. Que testemunho glorioso ficou na Bíblia para nós. Quem mudaria um Paulo? Somente o autor, somente o dono, somente o oleiro. E nós também, Senhor, guardando as devidas proporções, a individualidade, somos também humanos como Paulo. Temos opiniões formadas, pensamentos próprios, desejos, mas nem sempre combina com a palavra. Os caminhos de Paulo não eram os caminhos de Jesus. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Tomemos então o pensamento do Senhor. Tomemos então o caminho do Senhor, que é o caminho estreito, mas é o caminho santo, que nos levará até o arrebatamento. Esta chamada, Ele nos chamou desde antes da fundação do mundo para sermos filhos de Deus, santo e irrepreensível. Fomos chamados lá atrás, todos juntos. A noiva estava lá atrás, Paulo faz parte da noiva, o nosso profeta, nós também. Todos nós fomos elegidos nele desde antes da fundação do mundo, preordenados, predestinados, cada um de nós para viver numa era, numa dispensação e carregar esse nome. Se for necessário sofrer por causa desse nome, se for necessário ser preso por causa desse nome, porque o Espírito Santo nos dá força, nos capacita. O Espírito Santo em Paulo não era covarde, o Espírito Santo em nós também não nos faz covarde, não. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando você volta atrás, você fica com essa moleza, essa indisposição, esta coisa fria, justificando isso, justificando aquilo. Você está justificando da fraqueza de Jesus? Não, Jesus é forte, Ele é poderoso. Simplesmente mova-te, sirva a Ele naquilo que você já aprendeu, entrega-se a Ele naquilo que você já sabe fazer, e Ele irá acrescentando essas bênçãos a cada dia, a cada momento. Senhor Deus, ajuda a nossa força, ajuda a nossa coragem, esforça a nossa coragem, Senhor, que esta chamada que o Senhor nos fez, possamos chegar até o final. A chamada garante a chegada. Creia nisso, meu irmão, minha irmã, guarde isso na sua mente, no seu coração. A chamada garante a chegada. A chamada garante a chegada. Se você crê, e nós cremos, que fomos elegidos nele desde antes da fundação do mundo, preordenados por Ele para crer nessa mensagem, viver essa mensagem, estaremos nas bodas do Cordeiro. Se dormirmos no pó, levantaremos em corpos incorruptíveis. Se estivermos vivos, seremos transformados. Subiremos todos a encontrar com o Senhor nos ares, nas bodas do Cordeiro. Estaremos aqui no milênio, estaremos na eternidade. Isto é o assíntese do Senhor, isto é o plano de Deus para nós.
não tem governo, não tem política, não tem religião, não tem sacerdote, não tem ninguém, não tem demônios do inferno, ou todos eles juntos, que possam barrar o plano de Deus e ser completado. Ele está sendo completado, completado, completado. Simplesmente siga a voz do bom pastor, o Senhor Jesus Cristo. Agradeça a Cristo por tudo que Ele fez por você. Ele fez grandes maravilhas, te salvou, te libertou, te revelou a palavra, te curou, te deu comida, bebida, roupa, lar, família, carro, bens, materiais, espirituais. Ele é tudo para mim, Ele é tudo para você. Vamos cantar nesta hora, vamos louvar. Cristo é tudo para mim, Cristo é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ficamos de pé. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Cristo é. Levanta suas mãos. Cristo é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Agradeça a Ele agora. Assim como cuidou de Paulo, cuidou de você. Não foi o pastor Carlos, não foi o William Branham, não, foi Jesus, através dos seus pastores, através dos seus profetas, através de Pedro, através de Paulo, porque Deus é Espírito e precisa de um corpo, de um ofício para manifestar isto. Agradeça, Ele cuidou da sua vida, cruzou o seu caminho, tirou você do mundo, das denominações, das servidões do mundo, e agora você está preso na palavra. Se você não aceitou esse Jesus ainda, talvez você pensou que tivesse aceito. Se você o aceitou, você precisa manifestar o seu nome. Você precisa ser batizado em nome dele, no nome dele. Se você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está sendo batizado no batismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Essa doutrina veio de lá, e nós não queremos nada disso. Nós queremos o batismo da Igreja Pentecostal primitiva, de Atos 2. Amém? Cristo é tudo para mim. Cristo é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Senhor Jesus Cristo, que a nossa fé possa ter sido aumentada mais um pouco nesta noite, que essa luz possa ter iluminado mais um pouco nesta noite, e nós vermos mais a sua palavra, e vermos mais o seu plano, e vermos mais quem somos. Senhor Jesus, ajuda-nos nessa jornada, a também as igrejas, irmãos pela internet, abençoe nosso retorno, nosso descanso. Pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vire para o seu irmão,
vire para a sua irmã, diga: Deus te abençoe, Deus abençoe. A irmã Abigail também, aqui em Bauru, todos vocês pela internet, Deus abençoe, né? Que a palavra seja impregnada, saia crendo diferente. Vocês pela internet, após ouvir esta mensagem, passem a crer diferente. Isso quer dizer melhor. Ou você volta pior. Volte melhor. Acrescente isso, o que você ouviu, a sua fé, a sua revelação. Isto é crescer de fé em fé, de glória em glória, no nome de Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe. Os irmãos que foram convocados, né? Não precisa dar um tempinho também aí.